Hello, babies! Vamos de matemática? Muito show, né? Hoje nós vamos ver hora, minuto e segundo. Tia Lili, hora, minuto e segundo faz parte da matemática de uma certa forma? Sim, tá? A gente vai estar falando do tempo, mas a gente não vai estar falando do tempo com olhar geográfico, nem histórico, tá? E nem científico, né? Na parte de ciências. A gente vai estar falando do tempo sobre números. E o tempo também gera números. Olha só que legal esse conteúdo. Um dos instrumentos mais utilizados para medir o tempo é o relógio. E aqui a gente entra um pouquinho em medidas. Vamos ter medidas de tempo, medidas de comprimento, medidas de superfície, certo? Que é as medidas de área, viu? A gente vai estar entrando no mundo das medidas e também é o mundo da matemática. Legal, né? Mas vamos devagarinho, tá certo? Primeiro, nós vamos entender que o tempo em relação a hora, minuto, segundo, dias, meses, anos, também faz parte da matemática, certo? Olha só o que a tia Lili trouxe aqui para vocês. A invenção humana mais antiga para medir o tempo foi o relógio de sol, tá aí a gravura dele aí na tela. Utilizando uma estaca fincada no chão, os povos antigos podiam determinar aproximadamente o horário de acordo com a sombra projetada pelo sol nessa estaca. Legal, né? Deixa eu passar. Olha que legal, pessoal. Da estaca até o próprio relógio, só que olha a dimensão dele para o ser humano que está lá embaixo, ó, no cantinho. É show, né? Muito legal, gente. Atualmente, os relógios estão cada vez mais avançados e precisos. Também podemos medir o tempo por meio do movimento da Terra em torno de si mesma. Quando ela completa um giro, temos um dia, período que corresponde a 24 horas. Por coincidência ou não, a gente está vendo esse conteúdo também na parte de geografia. Tem vídeo lá meu no canal, tá? Quando eu falo sobre a Terra e o Sol, certo? Tem lá. Então, perceba só agora a questão de números. Um dia, né, um dia inteirinho, ele tem 24 horas. Reserva aí essa informação. Tá? Olha só. Essas horas podem ser divididas em minutos e os minutos eles vão ser divididos em segundos. Doideira, né, pessoal? Mas para poder chegar à hora exata, nós precisamos desse caminho. Eu estou indo do maior para o menor, tá? Em ordem decrescente, tá certo? Então, a gente pegou um dia que tem 24 horas, tá? E essas 24 horas, ela é dividida em horas, no caso 24, e cada hora é dividido em minutos. E cada minuto é dividido em segundos. Calma, vamos por parte. Tá? Então, o segundo, ela é a unidade padrão das medidas, certo? Já reserva aí na sua cabecinha. Se eu perguntar, qual a unidade padrão de medidas? É o segundo, e o seu símbolo é S minúsculo, tá, gente? S minúsculo, tá? Vamos nós? Tá aqui. Pronto. Uma hora tem 60 minutos, tá? Então, a cada uma hora, ó, o dia tem 24 horas. E cada hora das 24, ele tem 60 minutos. Então, uma hora é igual a 60 minutos. Beleza. E eu não lembro que eu falei mais pra frente aqui, que eu falei que cada minuto também é dividido em segundos? Pronto. Então, um minuto também tem 60 segundos. Então, vamos recapitular. Um dia tem 24 horas e cada hora tem 60 minutos. E cada minuto desse tem 60 segundos. Doideira, né? Mas tá aqui o cálculo aqui embaixo, ó. Tá vendo? Eu não vou falar enquanto eu estiver mexendo com o mouse, pessoal, para não dar interferência. Eu não sei por que, ainda não entendi que é essa loucura da diferença, tá?
Serve o seguinte, quando a gente vai ler a hora, é um momento diferente, ele tem uma propriedade só dele, tá? Um jeitinho só dele de ser chamado da hora. Olha só, quando é 8h30 e 40 segundos, a gente vai dizer, ó, 8 horas, 30 minutos e 40 segundos. Tilili, tudo isso, tem certeza? Meu Deus do céu, eu vou falar desse jeito, vai. Se for para falar correto, é assim mesmo. Só que a gente normalmente diz, não, são 8h30. Normalmente, nós não informamos os segundos, tá? No nosso dia a dia, ele é tão corrido que a gente não pega muito essa questão do segundo, mas ele existe. Só que nas competições, por exemplo, de automobilística, de natação, de corrida, os segundos são mega, ultra, hiper, super importante. Então, mas você precisa saber, embora você não utilize no dia a dia, tá? Isso são questões matemáticas, tá certo? Então, olha só, 17 horas e 50 segundos, nós lemos 17 horas e 50 segundos. Tá vendo aí como ele é escrito? Tá vendo como é lido? Show de bola, né? Vamos colocar mais para frente. Utilizando o relógio de ponteiros. Normalmente, esse relógio de ponteiros é chamado de analógico. E os que aparecem, os numerozinhos já, propriamente dito, são os digitais, certo? Gente, só pode ser quebrante. Deus me livre. Pensa no abrimento de boca. Tá repreendido. Vamos considerar apenas os ponteiros da hora e do minuto, tá vendo? Eles tiram do segundo porque o segundo ele é importante, gente. Mas não é uma coisa que você diga constantemente. Meu filho, que horas são? Ah, mãe, são 8 horas, 30 minutos e 4 segundos. São coisas que a gente vai atropelando no nosso dia a dia, tá? Então, olha só, eu vou ter que mostrar aqui, tomara que não fale, com o mouse indicando, né? Mas esse aqui é o ponteiro da hora, ó. É pequeno, tá vendo? E o maior é dos minutos, certo? Perceba que é o seguinte, ó, gente. Ele só vai marcar 12 horas. Tilili, mas o dia tem 24 horas. Isso. Por isso que existe as 12 horas da noite, que é a meia-noite, e existe as 12 horas da tarde, entre a manhã e tarde, que é o meio-dia. Por isso que existem esses dois horários. Aí existe uma palavrinha, não é uma palavra, é uma sigla, que ele diz AM, é antes do meio-dia. PM é pós meio-dia. Isso vale muito para as horas que marcam só as 12 horas, certo? Tipo, quando eu coloco 1 hora, certo, Tilili, mas 1 hora é 1 hora, não necessariamente. Se, por algum acaso, eu colocar 1 hora, é da madrugada ou é da tarde? Então, eu preciso falar se é AM ou se é PM, tá? Ou eu coloco 1 hora, quer dizer 1 hora da madrugada, na noite, ou 13 horas, que é o período da tarde. Entendeu a diferença? Show de bola? Pronto. Olha só, vamos considerar apenas os ponteiros da hora e do minuto. O ponteiro menor indica a hora e o ponteiro maior vai indicar o minuto. Quando o ponteiro maior aponta para o 12, o relógio marca exatamente a hora. Veja os exemplos abaixo. No reloginho aqui de lado da leitura, está marcando 5 horas e 10 minutos. A cada espaço do número maior tem 5 barrinhas, que são os minutos, certo? Aí, olha só os 3 embaixo. Um está marcando as 3 horas, no caso, pode ser às 3 da manhã, que é da madrugada, ou às 3 da tarde. Você pode ler esse horário seguinte. Se for à tarde, você pode dizer que era às 15 horas. Certo? Ok? Já o do meio está marcando 8 horas. Pode ser AM ou pode ser PM. Antes do meio-dia ou pós-meio-dia. Tá? 10 horas, da mesma forma. Lembre-se, esses relógios não marcam as 24 horas, eles marcam de 12 em
12. A partir do meio-dia, acrescentamos 12 horas em nossa leitura. Assim, se o relógio estiver marcando 1h20, após o meio-dia, esse horário corresponde às 13h20. Tia Lili acabou de dizer, tá? Próxima semana a gente corrige atividades desse conteúdo, tá? Deixa eu mostrar aqui. Você vai descobrir quantas horas tem naqueles cálculos que eu mostrei anteriormente, vai determinar quantos dias tem naqueles cálculos posteriormente, certo? Lembrando sempre que um dia tem 24 horas, uma semana é composta de 7 dias, certo? Ó, tem aí para você falar das semanas, tá bom? Lembre-se, uma semana ela tem 7 dias, de cada dia tem 24 horas, tá bom? Cheiro no coração.